a respeito da Covid-19, uma iniciativa aqui da UFVJM, por meio de um edital da Pró-Reitoria de Extensão. Hoje nós vamos falar a respeito de como que são realizadas as projeções a respeito da Covid-19. Para isso nós vamos receber, nós temos aí o prazer de receber o professor Fabiano Ferrari, é físico, de graduação e doutorado, tendo realizado pós-doutorado na Universidade de Zurique, em Física e Informática, e atualmente é professor do curso de Engenharia Física aqui da UFVJM, então nós estamos recebendo aí um professor que é prata da casa. A UFVJM, para quem não é da nossa instituição, é uma universidade multicamp, é a única universidade federal na porção norte do estado de Minas Gerais. Então, nós temos um campus aqui em Diamantina, onde eu e a professora Ana Paula estamos neste momento. Mais ao norte do estado, nós temos o campus de Janaúba, de onde o professor Fabiano trabalha. A leste, nós temos o campus de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e a noroeste nós temos o campus de Unai. Então, a UFVJM é a única universidade federal que está presente em toda a porção norte do estado de Minas, e hoje nós recebemos, então, o professor Fabiano Ferrari, que é do campus de Janaúba. Professor, seja bem-vindo. Você nos vê, nos escuta? Eu não te vejo. Professor Fabiano? Professor Fabiano, seu áudio não está saindo para a gente. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Aí, assim tá melhor, né? Sim. Nós vamos te ver? Como é que é? Como é que é? Eu não estou vendo você. Eu não estou te vendo. Para mim, ele está aparecendo. Então tudo bem. Então pode ser algo meu aqui. Ok. Então eu vou tentar carregar aqui minha apresentação. Deixa eu só permitir aqui. Da tela. Bom. Então, vocês estão conseguindo ver minha tela aqui? Perfeitamente. Ok, então, muito bom. Eu queria, então, agradecer esse convite do Giovanni e da Ana Paula para participar desse projeto Sempre Viva. Eu acho muito bom que a gente tenha várias iniciativas relacionadas ao Covid-19. Então, eu vou tentar falar um pouco sobre como são feitas as projeções sobre a Covid-19. Vou dar uma abordagem focando principalmente no modelo compartimental, que eu tenho um pouco mais de familiaridade. Eu tenho formação, eu sou físico, mas a minha formação de pesquisa é na área de sistemas dinâmicos, então já trabalhei muito com modelos de equações diferenciais, então os modelos compartimentais são mais relacionados com a minha área, então vou dar um foco maior nos modelos compartimentais. Tá? Antes de iniciar, eu só gostaria de fazer uma breve apresentação, que junto com a Ana Paula, com o Giovanni, com o professor Rogério, do FVJM Janaúba, a gente está tentando construir um programa de extensão, que é o Observatório Covid do FVJM. Quem tiver a oportunidade de acessar, é esse endereço aqui, oenm-fvjtm.github.io/covid19. Quem quiser saber mais informações, também pode me mandar um e-mail que está aqui embaixo, para saber mais sobre o observatório ou qualquer outra informação. Então, aqui a gente vai postar, a gente ainda está implementando, não está 100% operacional ainda, mas a ideia é que a gente consiga divulgar cursos sobre o coronavírus, promover análises sobre a epidemia, apresentar boletins epidemiológicos, tem várias equipes elaborando boletins, a gente vai apresentar nossas ações, recomendar artigos, apresentar dados, criar parcerias, várias coisas. Então, quem quiser pode dar uma olhadinha. E a minha apresentação ela vai estar dividida em 4 sessões. Primeiro eu vou fazer uma introdução sobre o coronavírus, depois eu vou mostrar algumas características que a gente observa do ponto de vista de contágio da doença
em alguns países, tá? Eu vou fazer o meu foco aqui só em alguns países, não vou focar nos estados, quem sabe isso numa outra oportunidade a gente poderia divulgar, mas como eu vou focar só na modelagem, eu escolhi trabalhar mais com os países, pelo fato de que os países têm uma maior quantidade de dados, e aí a modelagem, quando você tem uma grande quantidade de dados, ela é bem mais fácil de ser realizada. Tá? Por isso, então, eu vou discutir mais em termos de contagem de países do que em termos de contagem de estados ou municípios, ou analisar alguma realidade local. Tá? É mais uma questão de como a gente vai trabalhar sobre a modelagem, então é melhor a gente trabalhar com dados que sejam mais fáceis de lidar. Né? Quando a gente tem dados, poucos casos ou dados escassos, aí a matemática fica um pouco mais comprometida. Mas, então o meu trabalho aqui ele vai estar dividido em 4 sessões. Primeiro eu vou fazer essa introdução, depois eu vou falar das características, e aí eu vou falar dos modelos, né, dos modelos compartimentais, modelo infectado recuperado, modelo infectado recuperado morto, suscetível infectado recuperado, alguns outros modelos compartimentais. Também vou falar sobre como a gente pode modelar a vacinação e a perda da imunidade, e depois eu vou apresentar um estudo de caso onde a gente vai fazer a modelagem do modelo SIR aplicado ao caso da Alemanha. Tá? Mais tarde eu vou falar por que eu escolhi a Alemanha e não outra. Vou tentar ser o mais didático possível, tentar não deixar isso cansativo. Se tiverem dúvidas e quiserem fazer uma pergunta, eu creio que vocês podem interromper, até porque às vezes pode ficar um pouco maçante. Então vamos lá. Então vamos só fazer uma rápida recapitulação aqui, porque já passou tanto tempo, né, e a gente vai perdendo as nossas referências. Mas como que começou o coronavírus? O coronavírus, ele foi anunciado, então, no dia 31 de dezembro, as autoridades chinesas elas alertaram para o surgimento de uma série de casos de pneumonia de origem desconhecida na cidade de Wuhan. Então, no último dia de 2019, né, uma proclamação aí do que viria para esse nosso fatídico ano de 2020. Aí, um mês depois, no dia 31 de janeiro, foi confirmado que a pandemia de Covid-19 já tinha se espalhado para a Itália, né, que aconteceu o seguinte, quando estava lá na China, então a gente viu o surgimento do coronavírus, né, a gente começou a se espalhar pela China, a China entrou num grande apuro, o pessoal começou a fazer isolamento, os países começaram a repatriar os seus cidadãos, mas como era lá na China, ninguém deu muita bola para isso, né? Só que no dia 31 de janeiro de 2020, quando chegou para a Itália, a situação começou a ficar bem mais complicada, principalmente porque atingiu a cidade de Milão, né? Eles sempre falam na mídia a região de Lombardia, mas isso é uma jogada de marketing para esconder a verdade de que, na verdade, o problema estava em Milão. E aí as pessoas... Então, existe uma grande... as pessoas tendem a culpar, porque o vírus veio da China, não sei o quê, mas foi uma invenção chinesa, mas a gente tem que ver que um dos grandes responsáveis pela pandemia do coronavírus é o fato de que a pessoa ela começa a transmitir alguns dias antes de apresentar os sintomas. Então, as pessoas elas contraem a doença e elas começam a infectar outras pessoas e elas nem sabem que estão infectadas ainda. Então, e às vezes as pessoas podem ficar até 5 ou 6 dias sem apresentar sintomas. Então, essas características da doença, elas contribuíram para que a doença se espalhasse no mundo inteiro e ela ficasse invisível por um certo tempo. Mas então a situação se agravou muito quando chegou na Itália, na região de Milão, que é uma região muito turística. Então, principalmente para nós, brasileiros, os brasileiros adoram visitar, acredito que os principais pontos turísticos aí que os brasileiros visitam Madrid, Lisboa, Milão e Paris, né? Então, mas muitos brasileiros viajam para a Itália, não só a turismo, a negócios, né?
muitos residentes na Itália. Então, a situação se complicou muito quando o vírus chegou na região de Milão. No Brasil, mais um mês, então a gente começou em 31 de dezembro, um mês depois, 31 de janeiro, já estava uma epidemia na Itália. Um pouco menos de um mês depois, em 25 de fevereiro de 2020, a Secretaria de Estado de São Paulo confirmou o primeiro caso no Brasil, né, que era um paciente de 61 anos que viajou para a Itália. Não foi para a China, foi para a Itália. No dia 11 de março, então mais um mês aqui, então o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia de coronavírus. Foi quando a situação desandou, vamos dizer assim. Então, de uma maneira geral, a gente tem, então, o surgimento do caso na China, se espalhou para a Itália, e da Itália se espalhou para os diversos países. E o que eu gostaria de enfatizar aqui também é que parte da culpa dessa epidemia ter se espalhado por todos os países também vem da falta de barreiras sanitárias, né? Faltou um pouco de... eu vi até alguns relatos de que o próprio Comitê Europeu ele foi um pouco negligente, não negligente, mas ele subestimou o potencial da pandemia e assim, deixou-se passar muito tempo para começarem a fazer controles sanitários nas fronteiras, e então o vírus se espalhou rapidamente através dos aeroportos aí do nosso país e do nosso mundo. Então, quando o vírus se espalhou por tudo, a gente começou a achar algumas estratégias, a buscar estratégias de enfrentamento à doença. Como que a gente vai combater uma doença que a gente desconhece, né? Então, a gente tem que usar intervenções que não são farmacêuticas. Então, basicamente, surgiram 3 opções que a gente podia fazer. Uma é a supressão, né, quando a gente tem o rompimento das cadeias de transmissão, né, que trata de efetivamente deter a epidemia e reduzir os casos ao menor número possível, que essa é a estratégia da China. Então, a China mandou todo mundo ficar em casa, ninguém sair de casa, e até não resolver a situação, é isso que vai ser feito. Então, isso é uma situação onde a gente tem a supressão, né? Outra estratégia de combate à doença é a mitigação, né, onde a gente tem... então, a gente aceita que a gente não consegue manter todo mundo em casa, a gente não consegue fazer a supressão. Então, portanto, a gente vai diminuir a sua propagação e tentar evitar o máximo de casos de contágio que fariam colapsar o sistema público de saúde. E aí a outra opção é a inação, que é não fazer nada e deixar que o vírus ataque toda a população, gerando a imunidade coletiva. São 3 estratégias, né? Cada doença, você pode assumir uma estratégia. Por exemplo, a supressão sempre vai funcionar, né? Vai ser sempre a melhor. Só que tem efeitos colaterais severos. Se todo mundo ficar em casa, como que a economia vai funcionar? Como que vai ficar o funcionamento dos trabalhos essenciais? Então, a estratégia mais usada é a de mitigação. Então, aí você cria horários diferenciados, você dá isolamento social, tudo isso para tentar diminuir os impactos do contágio, né? E outra estratégia é a inação, você deixa todo mundo pegar, e aí você tem a vantagem que depois que todo mundo pegar, as pessoas vão ficar imunes e o vírus acaba. Qual que é o problema da inação? Quando você faz a inação, você pode ter sobrecarga no sistema público de saúde, você pode ter mais mortes, né, e pode ter diversos impactos aí econômicos e enfim. E uma coisa que eu acho muito curiosa é que no Reino Unido, né, o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro, ele achou que isso é só uma gripezinha, não vamos fazer nada, vamos deixar que todo mundo pegue, à medida que as pessoas vão pegando, a gente vai tratando, e vamos ver o que dá. Então, logo no começo da epidemia, o primeiro-ministro britânico pensou, vamos optar pela inação. Por quê? Porque daí a gente vai ter um monte de casos, vai ser um pouco difícil de lidar no começo, mas aí depois a gente se livra desse problema, desse coronavírus. Só que o que fez ele mudar de ideia? O que fez ele mudar de ideia foi o alerta que foi emitido pelo Imperial College. Então, os pesquisadores do Imperial College, que é um dos mais prestigiados
instituições de universidades do mundo, eles têm muita experiência com epidemiologia, e eles começaram a fazer projeções do que aconteceria se a estratégia de inação fosse adotada. Então, duas coisas que eu destaquei aqui do relatório que eles elaboraram especificamente para o primeiro-ministro, que chamam bastante atenção. Numa, eles dizem o seguinte, que de acordo com o modelo deles, ou eles trocavam de estratégia, ou então eles corriam o risco de que mais de 250 mil pessoas iriam morrer por causa do coronavírus só no Reino Unido. Além disso, nos Estados Unidos, o modelo mostrou que morreria entre 1 milhão e 1,2 milhão de pessoas por causa do coronavírus se não fossem tomadas medidas para conter a propagação dessa doença, né? Entre as coisas que causam o aumento drástico de mortes está o colapso do sistema de saúde, porque aí falta insumo, falta enfermeiro, falta médico, falta leito de hospital, e aí, às vezes, uma doença que poderia matar bem menos acaba tendo esses números extraordinários. Aí muita gente achou que eles estavam exagerando, mas, né, o Reino Unido, que é um país sério, né, levou em consideração o estudo do Imperial College, afinal de contas, né, são pesquisadores renomados, né, uma universidade de ponta, né, uma das melhores universidades do mundo, então é um trabalho extremamente sério e delicado. Então isso fez com que a Inglaterra mudasse a sua postura com relação às táticas que eles iriam usar para enfrentar o coronavírus. E aqui eu destaquei algumas das estratégias algumas das previsões que o pessoal do Imperial College fez, né? Então, com relação ao mundo aqui, a gente pode ver assim, ó, aqui com relação ao Brasil, eles descobriram o seguinte: se a gente não fizer intervenção nenhuma, o total de infectados no Brasil seria de 187 milhões e o número de mortes seria de 1.150.000 pessoas. Aí a primeira estratégia que foi cogitada foi de distanciamento social. Por quê? Porque daí a economia não para, e aí... Mas o que aconteceria se a gente adotasse só o distanciamento social? Nesse caso, as previsões do modelo do Imperial College é de que o total de infectados seria de 120 milhões, 122 milhões, e o número de mortes cairia para 620 mil. Aí a gente já teria uma redução de mortes em 50%. Desculpa, deixa eu voltar aqui. 600 mil mortes é muita coisa, mas uma redução de 50% já é bem significativo, né? Aí, ok, mas assim, distanciamento social não é suficiente. 600 mil mortes ainda continua sendo muitas mortes. Então, o que aconteceria se a gente tomasse medidas precoces? Se a gente tomasse medidas precoces, o modelo do Imperial College previa que a gente teria um total de 11 milhões de infectados e um número de mortes de 44 mil mortes. Só que quantas mil mortes a gente já tem no Brasil hoje? São 70 mil mortos. Ou seja, o número de mortes que a gente tem hoje já é maior do que o estimado pelo estudo do Imperial College, caso a gente adotasse medidas precoces. Então, o que a gente conclui disso aí é que os esforços que foram feitos até agora não foram suficientes, ou seja, a gente falhou em adotar medidas precoces. E aí, o que o modelo prevê caso medidas sejam adotadas de forma tardia? Então, se as medidas forem adotadas de forma tardia, o modelo prevê que a gente vai ter, no total, 49 milhões de infectados e aí cerca de 200 mil mortes por coronavírus, né? Então, a gente está em 70 mil. Se vocês olharem os gráficos, vocês vão ver que, sabe, tudo converge para mais ou menos esse cenário aí ao longo dos próximos meses, infelizmente. Tá, mas assim, o que eu vou tentar explorar um pouco aqui com vocês hoje é como que a gente consegue criar essas estimativas, né? Da onde que vêm as nossas bases. Mas antes de fazer isso, vamos só dar uma olhada para algumas características do coronavírus que a gente observa aqui
que a gente tem observado, tá? Aqui eu peguei alguns gráficos do World Meters, só para a gente dar uma olhada. Eu tirei alguns casos, por exemplo, aqui a gente tem nesse primeiro gráfico aqui no canto superior esquerdo, os dados de casos ativos, tá? Então a gente tem que os casos ativos no Brasil continuam em crescimento, né? Então, isso quer dizer que a gente ainda vai ter um longo período que a gente vai conviver com essa doença, tá? Não vai terminar tão cedo, infelizmente. Aqui a gente tem no superior direito o número de casos diários. Então, a gente consegue observar aqui, analisando os dados, número de casos diários, que aparentemente o pico de contágio já passou, mas que a gente vai ter muitos casos pela frente. A gente tem no canto superior esquerdo o total de casos de coronavírus. Então, aqui a gente consegue ver que a gente já está aqui em 2 milhões de casos, tá? Chegando em 2 milhões de casos. E uma coisa importante aqui em escala, no lado esquerdo, inferior esquerdo, a gente tem escala linear, e no lado direito em escala logarítmica. E o que a gente consegue observar aqui é que quando a gente olha na escala logarítmica, parece que o valor está estacionando, né? Então, o valor total de casos. Então, essas são algumas características do Brasil. E eu trouxe aqui, só para a gente dar uma olhada, algumas características de outros 2 países que eu selecionei, que é Alemanha e Israel. Tá? Então, se vocês olharem a Alemanha, que é o caso que nós vamos fazer a nossa modelagem, vocês conseguem ver que ela teve ela tem essa curva aqui que ela faz uma espécie de um sino, né? A curva de casos ativos. Agora eles já estão numa situação confortável, já passou pelo pico da doença, e estão o pico de mortes ali, eles chegaram a ter 60 mil casos ativos, mas hoje tem alguns milhares, 1.000, 2.000 casos ativos. Né? Mas a situação deles é sob controle. A gente consegue ver aqui no gráfico de casos diários que ainda tem casos, né? Mas assim, que a situação está sendo controlada. E outro caso que me chamou a atenção é o caso de Israel. Por quê? Porque uma das coisas que se fala muito será que vai existir uma segunda onda? O que seria essa segunda onda? Né? A segunda onda seria um novo pico de contágio, que é o que está acontecendo com Israel. Então, eles já tiveram um pico de contágio aqui, então, eles tiveram muitos casos, aí depois diminuiu, aí provavelmente houve um relaxamento das medidas de distanciamento social, das medidas de mitigação, houve algum problema, um descontrole, e agora a gente caminha para uma segunda onda em Israel, que pode ser muito maior e muito mais desastrosa do que a primeira, que é um padrão que a gente já observa historicamente, por exemplo, no caso da gripe espanhola. Né? Mas então, como que são construídos esses modelos? Tá? Então vamos agora partir para a parte mais específica da nossa discussão. Existem basicamente 2 tipos de modelos, tá? Um modelo que é estocástico e um modelo que é determinístico. Nos modelos estocásticos, a gente tem que a propagação da epidemia ela vai ser definida em termos de uma variável aleatória, tá? Então, a gente vai dar uma probabilidade dos eventos acontecerem e assim por diante. E nos modelos determinísticos, aí a propagação ela vai ser definida em termos de um conjunto de regras, geralmente uma equação diferencial, mas pode ser um mapa ou pode ser um autômato celular. Mapas é quando você dá uma regra que o estado posterior depende do estado anterior. E o autômato celular, ele segue mais ou menos essa regra, mas ele é parecido com aquele jogo que é chamado de o jogo da vida, que você tem o carrinho, você tem a tua família, aí de repente você adiciona a tua esposa, você adiciona os teus filhos, aí você tira os filhos, aí você tem são formas de você resolver problemas matemáticos, tá? Então, basicamente você vai ter equação diferencial, mapas e autômatos celulares, mas aqui a gente vai trabalhar mais especificamente com equações
diferenciais, tá? Então, quando a gente trabalha com equações diferenciais, a gente basicamente vai trabalhar com... a principal abordagem é modelos compartimentais. O que são esses modelos compartimentais? Tá? Então, é uma simplificação, claro. A gente vai considerar uma população homogênea, e aí a gente vai classificar a nossa população. Por exemplo, o modelo IR aqui, que eu separei para nós, é um modelo que a gente tem dois compartimentos. A gente tem um grupo de pessoas infectadas e um grupo de pessoas recuperadas. Tá? Isso aqui é só para a gente pegar um feeling aqui de como que funcionam os modelos compartimentais. Então, o que acontece? A gente vai fazer a gente vai assumir uma coisa bem simples. A gente vai assumir que a taxa de infectados, ela decai com o tempo, né? Então, as pessoas com o tempo vão se recuperando, então a taxa de infectados vai decair com o tempo. Então, por isso que a gente escreve a equação diferencial dessa forma, como está na equação 1. Então, a variação do número de infectados pelo tempo é igual a menos gama, que é a nossa taxa de recuperados, vezes o número de infectados. Consequentemente, o número de recuperados ele vai crescer com uma taxa gama vezes i. Então, o menos aqui na equação, no termo dos infectados, quer dizer que a taxa de infectados está diminuindo. E o sinal positivo aqui na equação diferencial relacionada com os recuperados, ele é positivo, indicando que o número de recuperados está evoluindo. Tá? Então, está aumentando o número de recuperados. Né? Então, esse sistema ele é simples, ele tem uma equação, ele tem solução analítica, né? Basta eu resolver a equação 1 e depois substituir o resultado da equação 1 na equação 2. Quem não tiver conhecimentos de equações diferenciais, depois se quiser me mandar um e-mail, eu posso esclarecer como fazer essas contas de forma analítica, tá? Mas aqui a gente não vai entrar nesses detalhes. Vamos simplesmente assumir, acreditar, que a solução para a equação, para a parte para o número de infectados é dado pela essa equação 3, e a equação que descreve o número de recuperados é dado por essa equação 4. Aí qual que é a característica desse modelo compartimental IR? Então a gente tem um decaimento do número de infectados, que é essa curva em vermelho aqui no meu canto direito, superior direito, e aí o número de recuperados é essa curva em verde. Então, o que acontece? À medida que o tempo passa, o número de infectados diminui e o número de recuperados cresce, ambos exponencialmente. Tá? Então, nesse caso do canto superior direito, eu escolhi gama igual a 0,1. E uma coisa importante aqui para a gente começar a aprender a tirar informações dos modelos é quem é gama? O que quer dizer a taxa de recuperados? Gama é a nossa taxa de recuperados, mas o que isso quer dizer? O que quer dizer gama igual a 0,1? Aqui nos meus gráficos, todos eles, a nossa escala de tempo é dias. Né? Então, se eu tenho uma taxa de recuperação de 0,1, isso significa que, em média, tá, nesse modelo, as pessoas se recuperam em 10 dias, que é 1 sobre gama. Então, 1 sobre a taxa de recuperação vai me dar o número de dias que eu levo para me recuperar. Então, 1 sobre gama é 10, então são 10 dias. Escolhi 0,1 aqui já pensando no caso do coronavírus. Tá, mas o que acontece se eu mexer com esse parâmetro? Outra coisa importante é, esses valores, geralmente a gente mantém eles, por questão de convergência do modelo, a gente tem que manter eles entre 0 e 1, tá? Ok. Desculpa, na verdade a questão da convergência a gente tem que dar uma cuidada, que a gente precisa sempre manter a equivalência aqui não precisa ser entre 0 e 1, mas a gente precisa cuidar que o modelo ele convirja, que eu quero dizer com convergência é o seguinte, o número total da minha população tem que ser o número de infectados mais o número de recuperados. Ele não pode aumentar, né? Não posso ter
pessoas aparecendo aqui no meu modelo e nem pessoas desaparecendo. O número da minha população é fixo. Nesse modelo simples, a gente só tem população infectada e população recuperada, tá? Então tem que cuidar quando vocês forem ajustar esse parâmetro gama, para vocês não quebrarem essa condição. Se vocês usarem um gama muito alto ou um gama muito pequeno, eu acho que o gama muito pequeno não vai dar problema. Porque se gama for igual a zero, a gente não vai ter... Se o gama for igual a zero, a gente não vai ter problema. Agora, se o gama for maior do que 1, aí pode ser que essas equações aqui, como elas são exponenciais, pode ser que elas tenham algum tipo de divergência. Então, se vocês estiverem trabalhando, quiserem fazer uma modelagem, vocês têm que tomar esses cuidados. Cuidado para a nossa função não divergir. Tá? Então, aqui, ó, no canto superior, no canto inferior direito, eu fiz algumas simulações variando esse parâmetro gama. Então, eu escolhi 0,1, depois eu aumentei, que é esse rosinha aqui, esse salmão. Depois eu aumentei para 0,25, que é essa curva em vermelho. Depois eu aumentei a taxa de recuperação para 0,5. E aí o que a gente consegue observar é que, à medida que a taxa de recuperação vai aumentando, o número de infectados vai caindo mais rapidamente. Nesse modelo é fácil para a gente entender. A gente pode fazer uma aprimoração desse modelo. Vamos considerar uma doença onde a gente tem uma população que ela está infectada, mas infelizmente nem todos se recuperam. Algumas pessoas acabam morrendo. Então o que a gente faz? Então agora, em vez de ter 2 compartimentos, a gente vai ter 3. A gente tem o compartimento dos infectados, o compartimento dos recuperados e o compartimento dos mortos. E aí o que acontece? A gente tem uma taxa aqui, ó, então a gente vai ter uma taxa de recuperação e uma taxa de mortes, tá? Uma taxa relacionada à recuperação e a outra é uma taxa de mortes. Então, nesse modelo a gente vai ter 3. Então, se eu tenho 3, cada compartimento vai ser sempre uma equação diferencial. Se eu tenho 3 compartimentos, eu vou ter 3 equações diferenciais. O que vai mudar no nosso modelo com relação a antes? Antes a gente só tinha... Então, antes a taxa de infectados aqui com o tempo, ela decaía com gama. Agora, o que vai acontecer? Ela vai decair com gama mais mi. Quem que é mi? Mi é a nossa taxa de morte. Tá? Então, e como que vai crescer o número de recuperados? O número de recuperados não muda, tá? Continua crescendo com gama, só que agora a gente tem a equação 7, que é a equação diferencial associada com a taxa de mortes, que ela vai crescer com mi, que é a nossa taxa de mortes, vezes o número de infectados. Tá? Então, aqui na figura 7, que é no nosso canto superior direito, a gente tem essa curva, as curvas características desse modelo IRM. Então, aqui, de novo, eu considerei gama igual a 0,1 e considerei um mi igual a 0,05, né, que seria o relacionado à nossa taxa de mortes. Tá? Então, o que a gente observa aqui? Ó? Então, a gente observa aqui, a gente tem de novo decaimento do número de infectados, a gente tem uma curva do número de recuperados e um crescimento do número de mortes. Tá? Aqui o número de mortes também vai ser exponencial. Né? A solução aqui também é analítica, pode ser feita da mesma forma que do outro caso. E aqui eu introduzo 2 conceitos que são bem usados quando a gente está tratando de epidemias, que é o coeficiente de mortalidade, que eu traduzi assim, não sei se é a forma correta, mas em inglês é chamado de Case Fatality Rate, CFR, tá? Então é mais comum vocês encontrarem como CFR, e não como coeficiente de mortalidade, e o coeficiente de recuperados, tá? Então, o coeficiente de mortalidade e o coeficiente de recuperados, ele é importante para a gente saber a taxa de mortalidade de uma doença, ou a taxa de... eles são complementares. Né? Então, ele é importante para a gente saber a taxa de mortalidade de uma doença. A gente tem doenças aí com taxas de mortalidades altíssimas, né? A gente tem muitas dessas doenças já erradicadas, né? A gente tem, por exemplo... enfim, eu ia colocar uma tabela aqui, acabei não me esquecendo. Não vou entrar nesses detalhes, mas seria, por exemplo, acredito que sarampo seja bem mortal. A gente tem varíola, né? Varíola, acredito que seja uma doença bem mortal, que agora está
que agora está erradicada. Teria que dar uma pesquisada. Mas essas medidas elas são importantes para a gente entender um pouco mais sobre as características das doenças. E se eu conheço o coeficiente de mortalidade e o coeficiente de recuperados, eu consigo calcular o total de mortes, estimar, e eu conhecer o número de infectados inicial, eu consigo calcular o total de mortes, como aqui na equação 10, e o total de recuperados, como aqui na equação 11, tá? Eu estou falando aqui bem rápido, mas depois, se alguém quiser, eu posso disponibilizar essa apresentação, e aí fica mais fácil para conferir depois, tá? É só me mandar um e-mail aqui, ou tentar falar com o pessoal daqui do Projeto Sempre Vivo. Outra coisa então agora vamos para o modelo CIR propriamente dito, tá? Então esses modelos aqui, modelo IR e modelo IRM, era mais para a gente ter uma ideia de como funciona. Eles têm essa vantagem que o conjunto de equações diferenciais é bem simples e fornece algumas informações para a gente começar a entender como fazer essa modelagem. Tá. Mas um dos principais modelos que a gente usa para estudar epidemias é o modelo CIR, né, que vem de suscetível, infectado, recuperado. Então a gente tem 3 compartimentos. Aqui a gente está desprezando os mortos, tá? Então a gente tem só o compartimento dos suscetíveis. Quem são os suscetíveis? São as pessoas que podem contrair a doença. A gente tem o compartimento dos infectados e o compartimento dos recuperados. Então a gente tem, de novo, taxas. Então a gente tem a taxa com a qual um suscetível se torna infectado, que vamos chamar aqui de taxa de contágio, e uma taxa com qual o recuperado, com qual o infectado pode se recuperar, né? Então, basicamente, o modelo vai ser dado. Então, a gente sempre pensa, para a gente construir o conjunto de equações diferenciais, a gente sempre pensa primeiro no compartimento do infectado. Então, o que vai acontecer? Ó? Infectado é mais lambda S menos gama I. Aqui, se vocês olharem nessa equação 13, por que o sinal é positivo? Porque os infectados estão recebendo os suscetíveis, e aqui o sinal é negativo, porque os infectados perdem pessoas, né, no compartimento deles, para as pessoas que vão para o recuperado. Então, o menos sempre quer dizer que eu estou tirando. Então, eu estou tirando pessoas aqui dos suscetíveis, jogando elas no infectado, estou tirando pessoas do infectado, jogando no recuperado. Aí aqui, se vocês olharem, eu coloquei lambda como sendo um lambda de T, porque tem algumas particularidades no lambda. Em geral, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco. A taxa de contágio, ela não é uma taxa estática. Por quê? Porque no começo você tem poucos infectados. Então, no começo do contágio, a taxa de contágio ela é baixa, porque só tem 1 ou 2 contaminados e eles vão contaminando mais 2, 3, e aí demora para a gente ter um crescimento crítico. Então, o que acontece? Esses 2, 3 vão contaminando outros 2, 3, 2, 3, até que a gente chega num ponto crítico, onde a gente tem um grande número de infectados, e aí a gente tem um salto abrupto na taxa de infectados. Então, por isso que a gente diz que essa taxa ela depende do tempo. Só que aí fica bem mais difícil de trabalhar. Como que a gente vai saber estimar esse valor se ele fica mudando no tempo? Então, por isso a gente redefine o lambda de modo que a gente possa trabalhar com parâmetros fixos, tá? Então a gente pode reescrever levando em consideração 3 fatores, tá? O número médio de pessoas, de contatos por dia, a proporção de infectados que a gente tem na nossa população, vezes a probabilidade de ser infectado. Então a taxa de infecção vai ser isso. É o produto da probabilidade de ser infectado pelo número médio de contatos por dia que a gente tem por alguém infectado, vezes a proporção de infectados, tá? Depois, se vocês pararem para pensar um pouco, vocês vão ver que é bem óbvio. O problema é que é muito difícil calcular a probabilidade de ser infectado e também é muito difícil de calcular o número médio de contatos que a gente tem por dia, tá? Então, por isso que, embora agora a gente tenha menos parâmetros, a gente tem esse PC aqui, a gente vai considerar ele como sendo um único parâmetro, que é o parâmetro beta.
que ele vai ser a taxa de infecção secundária. Tá? Então, a gente faz essa modificação, porque agora a gente vai escrever o nosso conjunto de equações diferenciais em termos de parâmetros fixos. Tá? Então, a gente vai fazer uma modificação dessa nossa equação aqui, ó, 12, 13, 14, para essa equação aqui que eu deixei em destaque, que ela é a mais importante, 17, 18 e 19, que é a mesma equação diferencial, só que escrita em termos de parâmetros fixos. Tá? Então, aqui a gente tem ó, a variação dos suscetíveis vai depender do parâmetro beta. Esse é o número de infectados. Esse Nzão aqui eu não expliquei, mas é o número total da nossa população, tá? Que é a soma do número de infectados, mais do número de suscetíveis, mais o número de infectados, mais o número de recuperados. Então, é a razão então, do número de infectados pela nossa população, vezes o número de suscetíveis. Aí a gente tem a variação aqui dos infectados. Então, eu vou tirar uma parte da população de suscetíveis, vou jogar aqui no infectados, vou tirar uma parte dos infectados e vou jogar nos recuperados. Então, basicamente, é essa a equação do modelo SIR. E aí, se eu quiser modelar uma epidemia, a única coisa que eu preciso fazer é saber o tamanho da minha população, saber o valor de beta e o valor de gama. E é isso aí. Simplesmente isso. Né? Então, vamos entender um pouco como que funcionam esses parâmetros beta e gama. O que acontece? Tá? E aí vocês vão ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, se eu escolher beta igual a 0.1 e gama igual a 0.1, se vocês olharem aqui, ó, em azul eu vou ter sempre os suscetíveis, vermelho infectados e verde recuperados, tá, pessoal? Eu adotei um padrão aqui. Não tem, no primeiro quadro aqui, ó, no canto superior esquerdo, a gente não tem a curva vermelha. O que isso significa? Isso significa que não houve infecção, tá? Então, dependendo dos parâmetros que eu vou escolher, não vai ter infecção, dependendo das características da doença. Aí aqui, ó, eu fiz uma mudança. Então, o que é beta? Beta é a taxa de infecção secundária e gama é a taxa de recuperação. Taxa de recuperação. Por que não tem infectados? Porque se a taxa de infecção e a taxa de recuperação são iguais, o que vai acontecer? A mesma quantidade de pessoas que estão se infectando estão se recuperando. Então, na média, é 0. Então, não tem infectados. Se a taxa de recuperação ela é maior do que a taxa de infecção, também não vai ter epidemia. Tá? Então, isso é importante a gente ficar claro. Tá? O modelo SIR ele é legal justamente por causa disso, porque ele vai nos dar essa... É um modelo que ele nos ajuda a entender a intuição por trás de como uma epidemia se comporta. Então, a gente tem aqui um outro caso. Agora, a taxa de recuperação... será que está invertido aqui? Desculpa, gente. Aqui está invertido, tá? Na verdade, o gama é fixo, 0.1, e quem está variando é o beta. Porque senão, se eu tiver a taxa de recuperação maior do que a taxa de infecção, eu não vou ter epidemia. Então, tá, aqui só está trocado, tá? Peço desculpa para vocês. Mas então aqui, ó, é beta igual a 0.15 e gama igual a 0.1. Então o que vai acontecer? Então eu vou ter mais infectados do que recuperados e eu vou ter uma pequena infecção. Se o beta for 0.15 e o gama 0.1, eu vou ter aqui, ó, essa curva vermelha que vocês estão vendo aqui, ó, e o máximo de contágio vai ser 6%. Tá? Agora, se eu aumentar um pouco mais a taxa de infecção secundária aqui para 0,2, o que vai acontecer? O número de infectados vai crescer. Então, eu vou ter aqui 15,7%. Se eu aumentar a minha taxa de infecção para 0,5, vejam o que vai acontecer aqui com o número de infectados. Vai aumentar para 50%. Tá? Então, e outra coisa que vocês podem observar aqui também é que quanto maior a taxa de infecção, o pico do contágio ele acontece antes. Tá? E isso está relacionado com o porquê que o pessoal lá da Inglaterra queria usar a estratégia da inação, de não fazer nada. Porque aí você tem um pico super rápido, aí você tem um monte de infectado, você atinge a imunidade coletiva e pronto, acabou. Fim da conversa. Né? Mas a gente sabe que por trás disso tem várias outras complicações. Mas aqui, ó, o modelo já está prevendo isso. Ó. Vejam, quando a gente tem 50% dos infectados, o pico está em 50% dos infectados, ele ocorre em 50 dias.
o pico de 17,7% de infectados ocorre com 150 dias. E o pico com 6% de infectados, ele ocorre com 250 dias. Então, esse é o tipo de informação que vai ajudar os agentes da saúde a criarem os parâmetros de controle da infecção. Por quê? Porque quando eu olho isso aqui, ó, isso aqui também vai ter que levar em consideração quantos leitos de hospital eu tenho, quantos insumos eu tenho, quanto tempo o país aguenta com a economia parada, sabe? Tudo isso precisa ser levado em consideração. Aí, em epidemia, se fala também sobre duas coisas, tá? Que é bem comum o pessoal falar, que é o número de reprodução básico e o número de reprodução efetivo. O que são essas coisas? Número de reprodução básico é a quantidade média de novas infecções que são causadas por cada uma das pessoas infectadas. Por exemplo, aqui, ó, vamos voltar aqui. Então, ó, quando eu tenho beta igual a 1 e gama igual a 0, beta igual a 0.1 e gama igual a 0.1, o que eu tenho? Eu tenho que a razão aqui, ó, beta sobre gama é 1. Então, isso quer dizer que o número de reprodução básico é 1. Quando o número de reprodução básico é 1 ou menor do que 1, eu não tenho epidemia, tá? Ou eu tenho a extinção da epidemia. Isso é importante ficar claro. Agora, quando eu vou aqui para 0,15, 0,2, que é mais fácil aqui, ó, beta igual a 0,2 e gama igual a 0,1. Se eu colocar aqui 0,2 dividido por 0,1, vai dar quanto? Vai dar 2. Isso quer dizer o quê? Que cada pessoa infectada contamina mais 2 pessoas, tá? E esse número, ele pode chegar até 5, no caso do coronavírus, tá? E tem doenças que pode ser bem maior. Eu acredito que tem doenças que podem chegar a 10. Eu acredito que sarampo é uma das mais contagiosas. Aí, existe um outro número, que é o que a gente chama de número de reprodução efetivo, tá? Ele é um pouco diferente do número de reprodução básico, porque o número de reprodução básico ele nunca muda, tá? Ele é associado à doença. Agora, o número de reprodução efetivo, ele vai mudar à medida que o número de pessoas suscetíveis à doença diminui, tá? Então, é isso que eu estou mostrando aqui na figura 10. Então, na figura 10, a gente pode observar o seguinte, que, então aqui, ó, em vermelho a gente tem a curva dos infectados, eu fiz um gráfico com um eixo na esquerda e um eixo na direita, e em preto a gente tem o número de reprodução efetivo, tá? Então eu escolhi o caso aqui onde o número de reprodução era 2 no começo da epidemia, tá? Então, o que acontece? À medida que o número de pessoas suscetíveis à doença vai diminuindo, né? Por que vai diminuindo? Porque as pessoas vão ficando doentes ou vão sendo imunizadas, o número de reprodução efetivo ele cai. Com essa razão, S sobre N, tá? Então vejam aqui, ó, essa curva em preto, acompanhem comigo aqui, ó. Então, ó, você vai tendo, à medida que o tempo vai passando, o número de reprodução vai caindo, até que ele chega aqui, ó. Essa linha tracejada é o 1. Quando o número de reprodução efetivo chega em 1, quer dizer que a gente tem a extinção da epidemia ou a epidemia se encaminha para a extinção. Então, nesse caso aqui, ó, que eu estou mostrando, então, vocês conseguem ver também que eu coloquei uma outra linha tracejada em vermelho para mostrar que o R é igual a 1 exatamente no pico do contágio, tá? Então, quando a gente chegar no pico aqui do número de infectados, tá? Esses infectados são os casos ativos, tá? Não são os casos totais, são os casos ativos, tá? Então, quando a gente chegar aqui, ó, no pico dos infectados, aí o que vai acontecer? O R vai ser igual a 1. Se o R é igual a 1, a gente tem o início da extinção da epidemia e o número de infectados começa a diminuir e até que ele vai a 0, tá? Então, esse número de reprodução ele é muito importante para a gente entender as características de uma epidemia. No caso do coronavírus, eu estou colocando 2 aqui, justamente porque tem sido observado que o número de reprodução do coronavírus gira em torno de 2, tá? Mas eu não vi até agora nenhuma definição de que isso seja o valor absoluto. Isso também vai depender de características, por exemplo, de mutações. O vírus ele vai mudando, então esse número também pode ir mudando, tá? Mas tipicamente tem sido observado número de reprodução básico igual a 2, tá? Então aqui eu fiz um outro gráfico aqui para a gente ver outras características do modelo CIR, tá? Então aqui eu fiz 4 gráficos, um que é o de novos casos, eu fiz, e outro que é o de, aqui em cima a gente tem os novos casos em azul e o total de casos em vermelho. Por que eu estou apresentando esses dois casos aqui?
porque é o que a gente mais tem acesso, tá? Então, quando o pessoal divulga dados na internet, ou o Ministério da Saúde, ou as secretarias de saúde divulgam dados, eles não dão esses dados que a gente está observando aqui, ou esses dados que a gente está simulando aqui no modelo CIR. Eles vão dar para nós novos casos e o total de casos. Tá? E quais são as características do modelo CIR com relação a novos casos e o total de casos? Tá? Então, os novos casos, eles vão se comportar da forma parecida com os casos ativos. Ele vai fazer uma espécie de um sino, tá? Só que ele vai chegar num pico aqui e depois ele cai abruptamente. E o total de casos, ele faz essa função aqui, que parece uma função sigmoide, mas vamos pensar aqui numa curva, uma função do tipo S, tá? Para uma linguagem mais simples aqui. Uma função tipo S. Então, a gente não tinha muitos casos, daí a gente tem um crescimento abrupto de casos, aí até que a gente chega no total de casos. Aqui uma coisa importante para a gente observar é o seguinte, é que eu considerei aqui que o gama era igual a 0,1, que o beta era igual a 0,2, e eu considerei uma população de 1 vezes 10 na 7, ou seja, uma população de 10 milhões de pessoas. E aí vocês conseguem ver que aqui, ó, o total de casos ele estaciona em 8, quer dizer que nem todo mundo é infectado, tá? É só que como então o que acontece? Às vezes a gente pode ter o fim da epidemia e a gente ainda ter pessoas que não são infectadas. Isso tem a ver também com um pouco do que o Bolsonaro costuma falar. 70% das pessoas vão pegar essa doença, não tem o que fazer. Da onde que ele tirou 70%? Está relacionado dessas características aqui, ó. Então quer dizer que ele tem um conhecimento prévio de como que funciona a propagação da epidemia. E ele sabe que quando a epidemia acabar, nem todo mundo vai ser contaminado, mas uma grande parcela da população pode ser contaminada. Tá? Então, outra característica que, às vezes também, quando a gente analisa novos casos e o total de casos, pode ser difícil da gente obter informação a olho nu, tá? Então, o que pode nos ajudar a obter informações sobre a propagação da doença? Aplicar o logaritmo. Por quê? Quando eu aplico o logaritmo e observo a formação de uma reta, quer dizer que eu estou observando um comportamento do tipo exponencial. Então, aqui embaixo, eu fiz o logaritmo dos novos casos e o logaritmo do total de casos para a gente ver qual que é a característica do modelo CIR para essas duas coisas. Então, ó, o logaritmo dos novos casos, ele vai ter uma reta no começo, depois uma queda abrupta, né, até 0. E o logaritmo de total de casos, ele vai ter duas retas, tá? Uma bem no começo aqui, que eu tentei fazer uma linha verde aqui para identificar, e uma depois que dura um tempo maior, tá? Na verdade, seriam 3, que é a hora que a gente tem a estabilização, que é o fim da epidemia. Mas o que a gente observa? Que a primeira aqui, que ela é mais curtinha, ela é bem inclinada. Quer dizer que a gente tem uma taxa alta. Quer dizer que tem uma modificação abrupta ali da nossa tendência. E depois a gente tem uma curva que ela dura mais tempo, mas ela é menos inclinada, né? Então, por que eu estou mostrando essas características? Porque depois a gente vai olhar. Quando a gente olhar para os casos reais, a gente quer saber se esses casos que a gente está observando, eles são compatíveis com esse modelo ou não, né? Porque uma coisa é o modelo, tá? O modelo é sempre uma simplificação, a gente tenta construir um modelo que seja o mais simples possível e que tenha o maior número de características possíveis da doença. Tá? Então, antes da gente ir mais para essa parte da modelagem, eu só queria explicar aqui. O modelo CIR, ele se adequa bem para o caso do coronavírus, porque a gente sabe que a mortalidade é baixa no caso do coronavírus, em torno de 1%, tá? Então a gente pode desprezar esse compartimento do número de mortes, tá? Apesar que existem outros modelos que são considerados mais adequados para estudar um coronavírus, que seria, por exemplo, o modelo SEIRM, ou SEIRM, o SEIR, na verdade, sem o compartimento de mortes. Aqui eu coloquei o compartimento de mortes mais por completeza, tá? O que seria esse CEIRM? Seria suscetível, aí a pessoa é exposta, aí a pessoa é infectada e a pessoa ela é recuperada ou morre, tá? Aqui, desculpa, teria que ter uma flecha que vai direto para a morte, tá? Então, esse é um dos modelos possíveis.
aqui a gente tem também um outro modelo que seria o mais completo para estudar o coronavírus, que seria esse aqui, ó, SEIARM. Então, que é o suscetível, depois ele é exposto. Aí você pode ter o infectado sintomático, o infectado assintomático, o recuperado. E aí aqui teria que ir do infectado para o morto, né? Não pro... O recuperado, ele não morre da doença. Mas enfim, então a ideia dos modelos compartimentais é essa. Você quer aumentar as características, você adiciona mais um compartimento. O problema é que você vai tendo, então, a desvantagem é que você vai ter a adição de uma equação diferencial nova e, consequentemente, mais um parâmetro. E à medida que você vai aumentando o número de parâmetros, vai ficando mais difícil de você construir, de você reproduzir aquilo que você está observando, tá? Coisas importantes, coisas que a gente consegue simular com o modelo, com esse modelo SEI, com o modelo SEER, a gente pode usar esse modelo SEER para estudar também duas coisas importantes, que são a vacinação e a perda da imunidade. Como que a gente simula vacinação e perda de imunidade? Tá? A ideia é bem simples, tá, pessoal? Eu vou dar uma apuradinha aqui, que eu estou gastando muito tempo já. Então, assim, ó, a vacinação, ela ocorre como? A gente vai tirar aqui. Na vacinação, eu vou tirar as pessoas do compartimento dos suscetíveis e vou jogá-las direto no compartimento dos recuperados. Isso é vacinação. E o que é a perda da imunidade? A perda da imunidade no modelo SEER é eu pegar pessoas que já se recuperaram da doença e jogá-las de volta para os suscetíveis, ou seja, elas se recuperaram, mas elas voltam a ser suscetíveis depois de um tempo, tá? Então aqui, ó, como que a gente pode trabalhar com o modelo de vacinação no modelo SEER? Como que a gente vai adicionar isso matematicamente? É bem simples. Eu vou tirar um número de pessoas aqui, ó, dado por essa expressão aqui, PS, do número de recuperados. Tá, primeiro é vacinação. Vacinação. Então, na vacinação, a gente vai tirar, então, pessoas dos suscetíveis, menos PS, e vai jogar nos recuperados, mais PS. Ok? Aí, aqui, ó, eu coloquei uma observação, aqui o PS é aplicado em um único instante de tempo. Tá? Então, vamos considerar que num determinado dia escolhido, todo mundo um percentual da população é vacinado no mesmo dia. Tá? Então, vai ser só num instante de tempo que a gente vai aplicar esse PS aqui na nossa equação diferencial. Então, o que a gente observa? Aqui, ó, eu considerei dois cenários. O primeiro é que a gente aplica a vacinação antes do início da epidemia e eu estudei o segundo cenário, onde a gente faz a vacinação no 100º dia, só para a gente ver a diferença. Tá? Então, aqui, ó, esse rosinha mais clarinho é o caso 0, que é sem vacinação. Aí depois a gente tem 10% das pessoas imunizadas, 20% e 40%, tá? Observem o seguinte, se eu faço a vacinação antes do início da epidemia, então o que acontece? Então, quando eu tinha total de casos aqui, estava em 80%, aí se eu vacinar 10% das pessoas, o total de casos infectados cai para 60%. Se eu imunizar 20% das pessoas, eu vou ter aqui em torno de 50% de infectados, e se eu vacinar 40% das pessoas, eu vou ter 0 infectados. Ou seja, eu não preciso vacinar todo mundo para conter a epidemia, se eu vacinar elas antes da epidemia. Por isso que a vacina da gripe, por exemplo, ela acontece lá em abril, mais ou menos, né? Abril, maio. Por quê? Porque a gente sabe que o pico de gripe vai acontecer em julho e agosto. Então a gente vacina as pessoas antes, porque daí a gente precisa vacinar menos pessoas para manter a epidemia sob controle. Agora, o que acontece se a gente vacinar as pessoas no dia 100? Então, fazendo essa mesma ideia aqui, ó, aplicando um único dia, que é 0, 10, 20, 40%. Então, se a gente usar essa mesma metodologia, a gente não vai ter a supressão da doença. Vai ter redução, claro, mas numa quantidade menor. Eu vou ter que vacinar mais pessoas, aí talvez 50%, 60% da população, para ter a extinção da doença, tá? Então, essa é uma maneira que a gente pode usar para fazer a simulação da vacinação, né, e estudar as melhores formas de vacinar a população.
E aí, com relação à perda de imunidade. Então, a perda de imunidade, eu vou considerar com uma taxa, tá? Uma taxa de perda de imunidade. Então, o que significaria isso, basicamente? Então, aqui, ó, olhando aqui para o nosso conjunto de equações diferenciais, a gente vai tirar pessoas que estavam recuperadas, B no sigma R, e vamos jogar aqui nas pessoas suscetíveis, mais sigma R. Então, eu considerei aqui os parâmetros, eu considerei 4 de novo, considerei 0, 0,01, 0,02 e 0,04, tá? Aqui eu considerei um pouco mais de tempo, porque senão os resultados não ficam bons, e assim, isso aqui essa taxa ela é proporcional a quantos dias eu levo para perder a imunidade. Então, 0,01 quer dizer 100 dias, 0,02 quer dizer 1 sobre 100, 1 sobre 100 dias, aqui 0,02 é menos do que 100 dias e 0,04 também é menos que 100 dias. Então, basicamente, mas 100 dias é pouco, tá? O pessoal está dizendo que a imunidade do coronavírus deve durar pelo menos alguns meses, tá? Então, aqui deveria usar uns valores menores aqui para sigma. Mas eu só quero mostrar os efeitos da perda de imunidade que a gente observa quando a gente estuda o modelo SIR, tá? E o que a gente observa é isso que a gente está vendo aqui na figura 17. Então, à medida que a gente vai aumentando esse valor de sigma aqui, a gente vai tendo o aumento dos casos infectados. Vejam que a gente tem essas oscilações aqui, e essas oscilações elas estão relacionadas com periodicidades. Ou seja, se eu tenho perda de imunidade que dura aí meses, pode ser que daqui 1 ou 2 anos eu vou voltar a observar a formação de um pico de contágio. Outra coisa que esse modelo SIR mostra também é que se eu não tiver uma imunidade permanente, pode ser que a doença ela vire endêmica, ou seja, a doença ela continue existindo para sempre no nosso meio, né? Então essas são características que a gente consegue observar aqui utilizando o modelo SIR, que a gente consegue estudar, criar algumas estimativas. Lógico que o modelo SIR ele é um modelo bem simples. Se a gente quiser estudar coisas mais avançadas, a gente precisa dar uma aprimorada no modelo, mas ele já nos dá uma boa ideia do comportamento qualitativo das epidemias, tá? E aqui, então, para a gente entender um pouco a eficiência desse modelo, vou fazer uma análise de caso aqui para o caso da Alemanha, tá? Por que eu escolhi a Alemanha? Porque a Alemanha, ela tem uma presidente que é uma cientista, então, que é uma das pessoas que melhor lidou com a crise do coronavírus, tendo visto o tamanho da Alemanha. Então, os alemães levaram a epidemia muito a sério, eles tiveram um protocolo bem criterioso de combate à doença, então eles fizeram muitos testes, então eles são bem metódicos, então os dados deles são muito bons de trabalhar por causa disso. Então, por isso que eu escolhi trabalhar com a Alemanha. Então, o que acontece? Então, a gente tem várias características. Né? Se a gente voltar lá no começo, aqui eu mostrei os casos, aqui, ó, curva de casos ativos da Alemanha, você consegue ver que ele tem esse sino aqui, que é bem parecido com o que a gente observa aqui para o modelo SIR, tá? Aqui, ó, bem parecido. Então, voltando aqui, ó, então aqui eu tenho aqui, ó, os primeiros 60 dias, os primeiros 80 dias de casos de coronavírus na Alemanha, tá? Nesse gráfico aqui da figura 18. Aí o que a gente consegue observar? Se eu fizer a consideração que no começo da epidemia, o número de suscetíveis é aproximadamente o tamanho da população, e que que o número de infectados a gente pode desprezar, a gente vai ter um crescimento exponencial no começo da epidemia, que ele vai ser proporcional à taxa de infecções secundárias, tá? E essa curva aqui em preto são os dados reais, dados obtidos pela Organização Mundial da Saúde. Em vermelho a gente tem o ajuste. E o que vocês conseguem observar é justamente que a gente tem um crescimento exponencial no início aqui da nossa fase de contágio, aqui nos primeiros 60 dias, e se vocês olharem aqui nos primeiros 40 dias, existe um ajuste, esse ajuste exponencial, ele é muito bom e ele é muito compatível com o que a gente esperava com o modelo SIR.
Então, quando eu faço esse ajuste exponencial, eu consigo descobrir qual que é o valor de beta, levando em consideração o caso da Alemanha. No caso da Alemanha, o beta é 0,17. Tá? E aí, o que acontece? Se a gente observar, depois que os casos atingem o pico, a gente tem um decaimento. E esse decaimento também vai ser exponencial. Então, se a gente observar o decaimento exponencial e levar em consideração que, à medida que o tempo passa, o número de suscetíveis diminui significativamente, tá? E que o número e a taxa de recuperados ele passa a ser um fator dominante no nosso modelo SEER, a gente vai observar que a gente tem um decréscimo exponencial de casos, tá? E aí a gente faz uma regressão linear aqui, a gente consegue ver esse decréscimo exponencial. Aí eu faço um ajuste aqui linear, um ajuste exponencial, eu consigo descobrir quem que é esse valor de gama, que é a minha taxa de recuperação. E se vocês fazendo essas contas, então a gente tem que beta é 0,17, gama igual a 0,05, e aí o número de reprodução nesse caso vai ser 3,14. Então esse é o número de reprodução para o caso da Alemanha. Quer dizer que uma pessoa vai infectar, em média, 3 outras pessoas, tá? Então esse seria o caso da Alemanha. Então vamos ver aqui como que fica o comparativo dos casos reais com os dados com o nosso ajuste, tá? Então, a curva sólida aqui são os dados, tá? Nesses 3 primeiros gráficos, não esqueçam o quarto aqui. E o pontilhado é o ajuste. Veja que no casos ativos aqui, ó, vejam que os dados eles acabam ficando dentro dos casos ativos. Quando a gente olha aqui, ó, os casos acumulados, ou o total de casos, a gente vê que o ajuste ele é um pouco menor do que os dados. Quando a gente analisa os casos recuperados pelo modelo e pelos resultados da OMS, a gente também tem um pouco de decréscimo. Mas isso por quê? Porque os resultados reais, eles não se adequam exatamente de forma perfeita com o modelo SEER. Teria que fazer ainda algumas otimizações. E aí que vai entrar principalmente os modelos estocásticos. Por quê? Eu posso usar um modelo determinístico para criar uma estimação do comportamento da doença, e depois eu posso utilizar um modelo eu uso então um modelo determinístico para criar uma estimativa do comportamento global da doença e aplico um modelo estocástico para fazer esse refinamento desse meu modelo. Essa seria uma abordagem, por exemplo, para a gente ter resultados mais confiáveis para tratar e criar estimativas com relação à propagação de epidemias. Tá? Então eu gostaria de agradecer pela atenção, aqui está o meu e-mail. Gostaria de recomendar, então, que vocês acessem o Observatório Covid para acompanhar as novidades. A gente tem a nossa página aqui no Instagram também, do Observatório Covid. Agradeço aos colaboradores do nosso programa de extensão, em especial aos alunos que têm trabalhado para manter a página no nosso Instagram, fazer os gráficos, que é o Alisson, a Ana Flávia, o Gustavo, o João Vitor, Lucas de Azevedo. Agradecer também ao professor Rogério, que tem me ajudado bastante, principalmente na parte de análise estatística. Agradeço os professores, então, Ana Paula e Giovanni, pela colaboração e convite. Então, com isso, eu encerro aqui minha apresentação. Peço desculpa, acabou demorando mais do que eu esperava, mas espero ter contribuído aí com vocês. Muito obrigado, professor Fabiano. Foi ótima a sua apresentação, está super dentro do tempo, não se preocupa. Nós atrasamos um pouquinho o início, né? E muito legal, aprendi muito aqui com a sua apresentação. Nós temos aqui uma pergunta, vou começar aqui pelas perguntas que o pessoal foi mandando aqui. Tem uma pergunta do Juninho Guerra, que está falando: boa noite. No início dessas situações, como a pandemia, por exemplo, é necessário que se estime alguns valores iniciais para se obter o resultado final da projeção. Não sei se eu entendi bem. Você entendeu? Acho que eu entendi. Por exemplo, assim, no caso do modelo SEER, a gente considera que a população de suscetíveis, a gente tem a nossa população total. Vamos imaginar que a gente está estudando, a gente tem 1.000 casos. Então, como que a gente tem uma população de 1.000 pessoas, uma cidadezinha bem pequena, a gente quer estudar a epidemia lá. Então, nossa população total são 1.000. Como que a gente vai dar as condições iniciais desse nosso problema? Então, o número de suscetíveis vai ser... Então, a gente vai dar... Vamos considerar primeiro um infectado, tá? Porque o modelo ele não vai convergir se não tiver pelo menos um infectado. Então, vamos considerar a condição inicial.
I igual a 1, nosso número de suscetíveis, então, vai ser 999 e o número de recuperados vai ser 0. Com essas condições iniciais, eu consigo fazer a simulação. Por exemplo, se eu estou usando dados reais, eu vou ter a minha população, eu vejo quantos dados, eu começo a minha simulação a partir dos primeiros casos. Então, se foi 1 caso ou 3 casos, esse vai ser o meu I inicial. E o número de suscetíveis vai ser sempre a população menos o número de infectados. Perfeito. Não sei se era essa a pergunta, mas... Não, era assim, respondeu, muito obrigado. É porque, assim, você precisa de determinados fatores iniciais para você preencher as variáveis, né? Senão você não vai conseguir obter os resultados das equações e nem fazer traçar a curva nos gráficos, né? Era isso. Muito obrigado. Ok, nós temos uma outra pergunta também do Alberto Almeida. Ele está falando, mediante o exposto, qual deveria ter sido a estratégia mais adequada para combater a disseminação da pandemia no Brasil? Olha, tem vários casos que foram bem-sucedidos com relação ao enfrentamento da epidemia. Por exemplo, tem o caso da China, usou supressão, mas aí a China eles têm várias coisas que... Sim, na Ásia eles têm a vantagem que eles já passaram pelo SARS, que nem chegou a afetar o Brasil, né? Então eles já estavam mais preparados para enfrentar a epidemia, então eles sabiam mais ou menos como lidar com isso, né? E eles também são povos mais milenares, então eles já passaram por muitas epidemias e sobreviveram, e por isso que a seleção natural já garantiu que eles já deu mais sabedoria para eles nesse sentido. Mas, então, a gente tem a supressão, que foi usada na China. Tem, por exemplo, no Coreia do Sul, eles monitoraram todas as pessoas que tinham casos e analisaram os contatos de todas as pessoas. Um caso que eu acho bem legal é o caso do Vietnã. No Vietnã, que é um país pobre, que é bem perto da China, eles fizeram quarentena forçada. Então, eles colocaram todas as pessoas que vieram do exterior, eles obrigaram a fazer quarentena, e as pessoas que vieram do exterior, eles monitoraram todo mundo, todos os contatos secundários dessas pessoas que estavam de quarentena. Então, com isso, eles conseguiram conter a doença, mesmo sem ter muitos testes, mesmo sem ter mesmo sem ter muita estrutura hospitalar, e nem muitos testes, eles acabaram não tendo muitos casos. Eu acho, isso é a minha opinião pessoal, que no Brasil, o que faltou foi, quando a gente soube que tinha uma epidemia, faltou um certo controle das pessoas que vinham do exterior, que a gente sabia que porque o vírus veio de fora, então faltou um controle com as pessoas que vieram do exterior, de obrigá-las a fazerem quarentena, de verificar esses contatos. Acho que demorou muito para fazer esse controle, e aí depois, quando começaram os casos, aí já era tarde. Acho que agora a gente já está num cenário bem complicado de lidar, né? E outra coisa é que os responsáveis pela saúde pública, eles sabem como as melhores estratégias, mas a gente tem muitas motivações políticas que acabam atrapalhando o enfrentamento da doença, infelizmente. Eu acho que não deveria haver uma politização da questão da saúde pública. Uhum. Fabiano, e eu acho que tem uma pergunta que todo mundo está se fazendo de alguma forma, né? Hoje, por exemplo, eu vi agora há pouco, foram mais cerca de 1.230 mortos nas últimas 24 horas. Pelo que você está vendo em relação aos modelos, né? Quando que nós vamos realmente atingir o pico aqui no Brasil? Você consegue nos dar uma certa projeção em relação a isso? Porque parece que a coisa não se resolve, né? Você mostrou o modelo da Alemanha, como que ele segue bem, assim, o modelo CIR, e aqui no Brasil a gente está vendo que a gente atingiu meio que um platô e a coisa continua ali meio que constante já há um bom tempo, né? Quando você faz lá as médias móveis, então isso está sendo muito mostrado pela mídia, né? O que você vê, assim, o que você espera em termos de projeção de número de casos, tal? Quando que a gente vai chegar nesse pico, né? Dá para ter algum horizonte, assim, em relação a tudo isso que a gente está vivendo? Então, eu
não ousei fazer projeções com relação ao Brasil, porque eu não me sinto assim preparado ainda para fazer essas projeções. Eu acho que muita gente tem tentado, mas eu acho que isso tem que ser feito com bastante cuidado, né? Uhum. Então, e algumas coisas também influenciam. Por exemplo, se a gente tem... o Brasil é uma situação complicada de simular, porque a gente tem muita interferência entre o que acontece nos estados, o que acontece nos municípios e o governo federal. Aí o que acontece? A gente tem alguns estados que estão entrando em quarentena, outros estados que estão saindo, a gente tem abertura do comércio, fechamento do comércio, e eu creio que tudo isso cria uma situação muito imprevisível. E em termos de modelos determinísticos, eu acho que seja bem complicado de a gente inferir um pico para a doença. Talvez seja o caso do Brasil, por exemplo, seja um caso onde modelos estocásticos sejam melhores, mas, assim, parece que o Brasil está se encaminhando para uma situação onde a gente vai ter o pico em breve, né? Eu não lembro se eu... Deixa eu ver aqui se eu tenho o caso do Brasil. Ah, tá. No Brasil parece que a gente já passou do pico, né? Parece que agora a gente está indo para uma situação onde a gente vai ter a diminuição dos casos, mas eu creio que isso vai levar tempo, porque o coronavírus tem uma característica, assim, em vários países, que depois que você chega no pico, ele não cai, ele fica um tempão oscilando ali nesses valores. Por exemplo, é sempre mais ou menos 1.000 e poucos mortos, X mil infectados, 20, 30 mil infectados, e ele fica flutuando nesses valores por um longo tempo antes de cair. Eu creio que a gente vai ficar ainda mais 1 ou 2 meses nessa flutuação, sabe, de muitas mortes e muitos novos infectados antes de ter uma redução. Essa é a minha opinião. Eu acho que a questão é que assim, é muito complicado no caso brasileiro, porque nós estamos falando de um país que é continental. A epidemia, ela desembarca aqui, claro, pelo litoral, né, chega em São Paulo, e aí, quer dizer, a gente fica muito, a mídia sempre destacando São Paulo, Rio de Janeiro, né, algumas capitais do Nordeste. O caso de Manaus foi muito, né, debatido e noticiado, mas agora nós estamos vivendo a tal da interiorização da doença, né, e então acho que isso é um desafio para se pensar na questão da modelagem, para se pensar Brasil, né, porque a gente precisa ir, cada uma dessas regiões, cada estado parece estar num determinado momento específico da pandemia, né? Concordo. Nós temos uma outra pergunta aqui do Mussagi. Qual é a diferença de fazer apresentação de dados usando as médias móveis, comparado às apresentações anteriores, que eram números absolutos? Eu acho que as médias móveis, elas são mais interessantes. Eu até me surpreendo que o Jornal Nacional, por exemplo, tenha adotado essas médias móveis. Porque, assim, um dia deu 1.200 e outro dia deu 1.100, sabe? Daí, no outro dia, daí antigamente, até os jornalistas tinham costume dizer, hoje diminuiu. Mas daí, depois da manhã, dá 1.300 de novo, entendeu? A gente tem sempre muita flutuação que está relacionada com, às vezes, um estado demorou para fornecer as informações, enfim, N problemas técnicos. Aí, quando a gente usa uma média móvel, a gente dá uma suavizada nesses problemas técnicos, problemas de esses erros sistemáticos que a gente tem. Então você dá uma suavizada nesses erros. Então eu acho que é bem mais interessante o uso de médias móveis do que valores absolutos. Uhum. Professora Ana Paula está querendo fazer uma pergunta também, por favor. Professor Fabiano, nossa, muito obrigada, né? Aprendi demais, viu, com esses modelos agora. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte: o modelo CIR, né, que ele coloca essa taxa de infecção, a taxa de recuperação e os suscetíveis, pensando no caso da Covid-19, que a gente não desenvolve, né,
esses recuperados, né, que ainda a gente tem essa dúvida do desenvolvimento dos anticorpos, né, ou então um tempo muito específico, pequeno, né, que as pessoas desenvolvem o anticorpos, se o modelo, ele consegue dar conta disso também, sabe? Porque aí, na minha cabeça, eu penso que o CIR, então, na verdade, pensando na Covid-19, é como se não tivesse recuperados. A gente sempre está trabalhando só com suscetíveis e infectados, sabe? Entende? Minha dúvida. Se diz isso por causa da perda da imunidade? É, Mas daria para usar o... É que aí você teria que descobrir qual que é a taxa, né, com que você perde a imunidade. Mas dá para simular com o modelo CIR colocando uma taxa de perda de imunidade, tirando as pessoas do compartimento dos recuperados e reinserindo elas no compartimento dos suscetíveis. então, mas essa que é a minha questão, porque, na verdade, é como se não tivessem recuperados, entendeu? Considerando que a maior parte não desenvolve anticorpos. Entendi. Aí eles voltam a ser suscetíveis. Mas dá para fazer uma melhoria no modelo, por exemplo, considerar assim que parte das pessoas vão ter imunidade permanente, às vezes por questões genéticas, e parte das pessoas vão poder perder essa imunidade. Isso dá para colocar também uma condição. Ah, então, entendi. Fazer uma melhoria no modelo para incorporar esses efeitos. É possível fazer isso. Entendi. Aí, por exemplo, a gente pegaria só teria que pensar numa condição, né? Mas é possível fazer isso, é possível melhorar. Então, seria tipo uma proporção, né? Daquelas pessoas que têm a infecção, qual o percentual que desenvolve os anticorpos que seriam os recuperados e qual o percentual que não desenvolve. E aí a gente consegue colocar isso no modelo. Isso, seria como se a gente criasse 2 compartimentos de recuperados. Os recuperados com imunidade permanente e os recuperados com imunidade que decai com o tempo. Aí a gente consegue trabalhar. Teria que fazer 2 compartimentos. Entendi, ótimo. Obrigada. Gostaria de fazer uma pergunta. Boa noite, pode ser? Boa noite, por favor, Maria, pode falar. Não, é uma coisinha, também gostei bastante da palestra, bastante explicativa. Eu acho que juntou com a passada sobre o RO, o RT, né? O R efetivo e o R observado. É só assim, uma coisa mais de longo prazo, e como é que vocês estão pensando isso, se dá para encaixar no modelo de correlação, essa população estratificada, para a gente linkar mais isso com a questão demográfica, por exemplo. A taxa de envelhecimento, o que é que tem a ver? Porque quando a gente olha o extrato de criança, pessoas menores de 15 anos, na minha família eu tive vários casos de Covid e os filhos pequenos não tiveram. Tomou água no mesmo copo, no dia anterior, fez 2 exames e, portanto, não dá positivo. Então, assim, entendeu como é estratificar a população pela PEA, por exemplo, e depois menor que, maior que. Vocês estão pensando nisso? Teria como a gente encaixar no modelo maior de correlação, minutos quadrados, tá? Leva esse si e uma verossemelhança, para fazer um estudo futuro, tá, Fabiano? Ok? Bom, boa noite, Maria. Eu acho que isso é bem interessante, eu acho que isso é bem plausível, eu acho que e precisa ser feito, acho que isso melhoraria muito os modelos. A grande dificuldade é conseguir essas informações, mas à medida que o tempo passa, a gente vai conseguindo mais informações. Agora, as secretarias de Estado elas estão começando a liberar os dados com relação a gênero, idade dos infectados. Então, isso tende a melhorar os modelos, né? E, por exemplo, a gente pode fazer o CIR para vários grupos diferentes, né? Então, por exemplo, a gente pega a nossa população, divide ela por idades, e daí descobre qual que é a taxa de infectado dos adultos, qual que é a taxa de infectado das crianças e dos idosos, e aí, sabe, cria compartimentos separados para essas pessoas,
e com certeza isso melhoraria o modelo, mas isso realmente tem que ser feito futuramente. Isso é um pouco aquilo que a gente está começando a discutir, né? Ok, obrigada. A gente está começando a pensar em produzir aí, né? Eu e a professora Ana Paula, inclusive, temos essa missão, né, Ana Paula? Sim. Eu acho que, na verdade, a Maria, a ideia dela foi pensando nessa proposta de considerar todos os fatores sociodemográficos de uma população, que é o que a gente vem discutindo, né? Essa ideia de a gente conseguir criar tantos modelos estatísticos quanto modelos epidemiológicos para dar conta de responder, né, como que a doença pode acontecer em diferentes populações, né, considerando isso da interiorização da doença, né, essas questões de tanto do envelhecimento populacional, renda, escolaridade, que a gente sabe que são fatores que podem influenciar, né, no desenvolvimento. Agora, eu não sei se o modelo CIR, ele consegue, por exemplo, dar conta de duas variáveis ao mesmo tempo, consegue, Fabiano? A gente trabalha com envelhecimento, escolaridade e renda, por exemplo. Eu acho que é possível, sim. Só que daí é aquilo que eu falei, a gente faria compartimentos separados. Por exemplo, teria os suscetíveis, por exemplo, vai separar por renda, pensar só num caso, né? Vamos pensar só em gênero, por exemplo. Né? Daí, porque a gente sabe que os homens têm mais, a taxa de infectados nos homens é maior que nas mulheres. Então a gente considera dois compartimentos. Por exemplo, qual que é a nossa população de homens, qual que é a nossa população de mulheres. Então daí a gente tem qual que é a taxa de infectados dos homens e qual que é a taxa de infectados das mulheres, entendeu? Daí você cria taxas separadas, para homens e mulheres. Aí se você tem vários fatores, você vai achar uma taxa para... Você vai ter um compartimento para cada conjunto de fatores, sabe? Aí, então, quanto mais fatores você tem, vai ficando mais complicado. Vai tendo mais equações diferenciais. Mas eu creio que é uma coisa que... É uma coisa assim que é bastante dado, mas eu creio que daria bons resultados. Eu acho que vale a pena a gente investir nessa abordagem. Ótimo. Perfeito. Pessoal, temos mais alguma pergunta? Não? Bom, então acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Professora Ana Paula, quer fazer mais alguma pergunta? Não, na verdade, eu só quero parabenizar mesmo, professor Fabiano. Nossa aula foi muito boa, muito, muito boa. Adorei, muito bom. Também gostei. Fabiano, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu só agradeço a oportunidade de apresentar o trabalho aqui e espero acompanhar o resto das atividades e é isso aí. Muito obrigado a todos pela participação, pela presença, pelas perguntas que foram bem interessantes. Perfeito. Então, a gente que agradece, muito obrigado mesmo, eu também compartilho aí dessa opinião da Ana Paula, foi muito legal, aprendi bastante também, e né, te convidar para que esteja conosco aí o restante das palestras, né, será um prazer. Pessoal, muito obrigado também pela presença de todos, gostaria só de fazer propaganda aqui do nosso canal no YouTube, vou colocar ele aqui, já coloquei aí como mensagem. Nós já estamos colocando todas as palestras nesse canal, tá? Então, quem quiser assistir, amanhã já vai estar disponível lá no canal do YouTube, tá bom? Quem quiser compartilhar com alguém aí, sinta-se à vontade, tá? Muito obrigado, e na semana que vem nós vamos ter a participação da professora Luciana Lima, aí do pessoal da UFRN, demógrafo da UFRN, que vai falar para a gente um pouquinho sobre medidas não farmacológicas de acompanhamento, né, da Covid, né, distanciamento social. Ela tem feito um trabalho muito interessante, então não percam, tá? Então, muito obrigado e um abraço para todos, bom resto de semana e até semana que vem. Um abraço, pessoal, e até semana que vem. Tchau.